Nós vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Gálatas para darmos nós continuidade aos estudos desta epístola. Vamos abrir no capítulo 3. Como eu já disse nas últimas reuniões, ao adentrar o capítulo 3, nós estamos adentrando efetivamente a questão apologética da carta. Porque os capítulos 1 e 2 constroem o contexto no qual a carta acontece. Entenda, a carta acontece como sendo o contexto que propicia ao apóstolo o escrever essa carta. Ou seja, a carta ela está condicionada a um contexto histórico. O contexto do primeiro século, das igrejas da Galácia, em que as igrejas estavam se corrompendo. As igrejas da Galácia, elas tiveram um nascimento em Cristo, e elas nasceram na base da palavra verdadeira, da palavra pura, e agora, como nós encontramos aqui claramente no capítulo 1, versículos 6 a 9, a igreja estava abandonando as bases do verdadeiro evangelho e passando para outro evangelho. Outro evangelho no sentido de um evangelho de uma outra natureza. Eu quero insistir com os irmãos nesse fato, porque é verdade que nós, os cristãos do século 21, poderíamos até colocar os cristãos do século 20 e 21, né? Porque nós somos do século 20, que entramos para o século 21, não é isso? Então nós nascemos ou num lar católico, muito provavelmente, ou nascemos num lar evangélico. Ou nascemos nós num lar católico e posteriormente nos tornamos evangélicos, com aquela alegria de novo convertido que diz: agora Jesus me salvou, né? Agora Jesus me libertou. Eu agora estou salvo, vou para o céu, porque não sou mais católico, agora eu sou evangélico. E isso é muito complicado em vários sentidos, né? O primeiro, talvez, porque coloca em dúvida a salvação de alguém que crer em Jesus, que porventura seja católico. Como se porventura a salvação do homem dependesse de ele estar em determinada religião. Isso aí é uma grosseria, né, da Idade Média muito grande, de o homem presumir que o Deus eterno, criador de tudo, seja propriedade de uma religião. Por mais que essa religião se chame cristianismo, né? Ou seja, considerar que só há salvação no cristianismo. E ainda mais, né? Nem no cristianismo, é considerar que só há salvação numa pequena fração do cristianismo, chamado movimento evangélico. Isso é de uma altivez tão grande, pecado esse que os judeus cometeram no seu tempo, quando eles pensaram que a salvação e o Messias e o reino eram propriedades do judaísmo. Eram a propriedade e um direito dos circuncidados. Isso porque eles tinham orgulho de serem circuncidados, ou seja, de terem uma marca carnal, uma marca exterior no seu corpo, por serem eles descendentes carnais e consanguíneos de Abraão, e por terem eles a posse da lei, em detrimento a qualquer outro povo. Então a grande desilusão dos judeus, e isso na verdade não desmerece o povo judeu, mas apenas aponta para a deficiência de compreensão que eles tinham. O grande golpe que eles sofreram foi quando Jesus Cristo, que veio para o que era seu, né, agora simplesmente deixa de lado o povo judeu e vai em busca de qualquer povo. Eu nem digo que ele vai atrás de outro povo. Ele vai atrás de qualquer povo que seja, de qualquer homem que seja. Lembra do texto de João, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele... Como é que diz o texto? Mas a todo quanto o receberam, tanto quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. E isso foi um golpe no judaísmo, porque eles pensaram, bem, se esse de fato for o Cristo, então ele deve estar no mínimo equivocado, porque ele agora vai para todo aquele que nele crê, não importa mais nada.
Ou seja, é um rompimento de uma fronteira muito grande. Na verdade, não havia nenhum rompimento de fronteira alguma. O único rompimento que houve foi na concepção e na compreensão que os judeus tinham acerca do plano de Deus e, sobretudo, acerca de si mesmos enquanto povo de Deus dispensacional de um tempo e para um propósito específico. Bem, de todo modo, então, a grande questão que eu quero colocar aqui, nós estamos falando aqui da nossa experiência de salvação. Eu citei aqui aqueles que outrora eram católicos ou se tornaram evangélicos e vice-versa. A grande questão não é se você é um católico, ou se você é um evangélico, ou se você se converteu do catolicismo para o movimento evangélico, não é isso. A questão aqui é, qual é o evangelho no qual você crê e qual é o evangelho o qual você pratica? Perguntar isso parece óbvio, ou melhor, parece óbvio, parece uma coisa até sem sentido. Ah, pastor, mas como assim? Não é verdade que o evangelho católico é errado? E que o certo é o evangelho dos evangélicos? Qual que é a ideia que se tem? Vamos tratar de Brasil aqui. Qual é a ideia que se tem? Qual que é o evangelho verdadeiro? Dos católicos ou dos evangélicos? Não é corrente essa ideia? E aí a pessoa então cegamente se apropria de um evangelho, seja ele o católico, seja ele o evangélico, seja ele qual for, agora na presunção de que ele está na verdade. Simplesmente está na verdade. E o pior, se você olhar para o movimento evangélico, ele está fracionado e fragmentado em centenas de segmentos distintos e diferentes. O fato é que a Escritura diz que mesmo no tempo do apóstolo Paulo, mesmo no primeiro século, já havia o problema de se incorrer em um outro evangelho. Já havia o problema de alguém, eventualmente, abandonar o verdadeiro evangelho e ir para um falso evangelho, para um pseudo-evangelho. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar isso, mas eu me recordo, já até citei esse exemplo aqui, que numa dada ocasião eu estava num estudo bíblico com um grupo de pessoas, e no final teve uma pessoa que me questionou, dizendo acerca do modo como eu digo sobre o evangelho, porque, segundo esse irmão, a impressão que se dava é que o evangelho que os evangélicos pregam fosse errado. Uma vez me questionar, você fala de um modo como se fosse errado. Eu digo, não falo do modo como se fosse, eu falo do modo como é errado. Eu falei, mas como assim é errado? Eu falei, não, para que você não tenha dificuldades de compreender a minha aplicação, olhe para você próprio, para a sua própria denominação. Aí eu comecei a fazer alguns questionamentos acerca da verdade. Falei, eu vou te perguntar algo e você vai responder para mim honestamente. Eu perguntei assim, a sua igreja prega que a salvação, ela é unicamente pela fé em Cristo Jesus e nada mais além disso? Ele falou assim, mas é lógico que sim. Eu falei, bem, eu acho que não, eu acho que a sua igreja não deve pregar isso. Mas como você acha que sim, deixa eu continuar fazendo algumas perguntas e logo você saberá se o que você diz é verdade ou não. E fui então afunilando as ideias e perguntando, e se porventura ocorrer o caso de alguém que na sua igreja foi salvo unicamente pela fé em Cristo, mas no final lhe faltar as obras, ou seja, não tem as obras que se impõem para um cristão ou não? E se porventura estas faltar a alguém? A fé somente é suficiente? E aí eu fui fazendo várias perguntas nesse sentido, até que num dado momento o irmão disse, não, assim não tem como ser salvo não. Ou seja, no final a ideia é a seguinte, não existe para o evangelho dos Gálatas, não é o evangelho da carta de Paulo aos Gálatas, mas da igreja da Galácia, do modo como ela havia sido enganada. Não há, do ponto de vista do evangelho judaizante, não há, do ponto de vista do evangelho evangélico, não existe salvação somente pela fé. A verdade bíblica é que não há salvação por meio de obras, e de que as obras não participam efetivamente da salvação de ninguém. As obras, elas existem, ou melhor, as boas obras, elas existem, elas são bíblicas, só que no contexto das Escrituras, essas obras nunca são contadas
em termos de salvação, no sentido de salvação do Novo Testamento, enquanto filiação. Vamos nos prender a esse conceito neotestamentário apenas. Ou seja, você vai ver a Escritura muitas vezes falando sobre boas obras, sobre obras boas, e sobre obras, obras feitas em Deus, fruto do Espírito, uma série de coisas. Entretanto, você nunca vai ver a Escritura colocando as obras no âmbito de salvação. Sempre vai estar em outro âmbito, seja o âmbito da disciplina ou no âmbito do galardão ou dos galardões, mas nunca no âmbito da salvação. De maneira então que quando Paulo escreve essa carta, o contexto no qual ele se encontra e em que ele vive é um contexto em que havia algumas igrejas que estavam deixando o verdadeiro evangelho, as bases de um evangelho verdadeiro, e passando para um outro evangelho, um evangelho de natureza diferente. Então a grande pergunta que eu tenho que fazer a cada mensagem, a cada estudo deste, é se porventura você que ouve esta mensagem, se você já fez a verificação do evangelho em que você crê, para você se certificar de que o evangelho em que você crê, o evangelho que você segue, de fato seja o evangelho de Jesus Cristo, segundo os apóstolos no Novo Testamento. Ou se porventura o evangelho em que você crê não seja um evangelho de outra natureza, um evangelho pervertido, palavras do apóstolo Paulo, um evangelho falso. Então, isso tem que ser questionado a cada estudo. Cada vez que você ouvir uma mensagem sobre Gálatas, você tem que questionar isso. Será que o evangelho em que eu creio é de fato o evangelho de Cristo ou não? E hoje vamos avançar para mais uma característica deste evangelho. Nós estamos colocando aqui no capítulo 3, se bem que é Paulo quem coloca esse pressuposto, não nós estamos enfatizando como que o apóstolo Paulo coloca a relação fé e obras. Uma relação de oposição. E isso tem que ficar definido no nosso coração. Isso tem que se definir na nossa mente, porque enquanto isso não se definir, você vai ficar naquela dúvida, naquele medo, e a sua vida cristã não será adequada. Então, capítulo 3, aqui de Gálatas, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai citar Abraão, enquanto protótipo, enquanto modelo de salvo. Ou seja, você quer compreender a salvação? Então você tem que olhar para Abraão. Abraão é um modelo. Olha só o capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Esse aqui é o texto protótipo da salvação. Ou seja, você quer compreender a salvação? Então tá bom. Então é o caso de Abraão. Olhem para Abraão. Abraão é um modelo, lógico, vamos falar de Abraão bastante. Quando chegarmos aqui do capítulo 3, a partir do versículo 15 em diante, nós vamos ter que verificar Gênesis capítulo 12, depois Gênesis capítulo 16, depois Gênesis capítulo 17. Não é possível entender Abraão sem passar por esses capítulos, que hoje nós não vamos entrar nesses detalhes. Apenas eu quero que você compreenda que Abraão é colocado como um tipo de um salvo. E só para que nosso entendimento se abra, se alargue um pouco, veja o que Paulo diz acerca de Abraão. Capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha: que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Irmãos, quando o apóstolo Paulo traz essa pergunta, o que ele está fazendo? Já ouviram falar de hermenêutica? Essa expressão hermenêutica? Pois aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa hermenêutica, que é construindo uma ponte que liga o pensamento neotestamentário e vai buscar lá no Antigo Testamento as imagens, as figuras, os tipos, as histórias, para trazê-las de volta ao Novo Testamento, para extrair de lá os princípios da revelação. Eu explico melhor. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um deus grego, da mitologia grega, que tinha uma função de mensageiro.
Qual que era a ideia que os gregos tinham de Hermes? A ideia era a seguinte, que os deuses tinham uma linguagem divina, uma linguagem dos deuses, e que certamente os homens não tinham condição alguma de entender a linguagem dos deuses. A pergunta óbvia seria, pode porventura os mortais entender a língua dos imortais? Podem os homens daqui da terra compreender a mensagem dos deuses do Olimpo? Certamente não. Estou falando aqui em termos dos gregos, para nós descobrirmos então de onde vem a palavra hermenêutica, para sabermos o que de fato seja isto. Então eles diziam, por esta razão, porque os homens não podem compreender a mensagem dos deuses, então existe Hermes, que é um deus que faz a transmutação da mensagem de uma linguagem elevada para uma linguagem humana. É aquele mensageiro que, tomando a palavra dos deuses, traz numa linguagem acessível e já interpretada para os homens entenderem. Isso pensavam os gregos em relação à mensagem dos deuses aos homens e do papel desse deus chamado Hermes. Por isso que deste nome vai surgir, bem posteriormente, lá agora já na Idade Média, a ideia de Hermes ou de hermenêutica. Hermenêutica lembra Hermes. Hermenêutica seria uma ciência que faz essa ponte entre uma linguagem muito rica e profunda, mas que simplesmente não pode ser compreendida pelos homens. Ou seja, quando você lê Gênesis capítulo 12, ou capítulo 11, lá no finalzinho, quando cita Abraão, você vai lendo que ele é filho de Terá, que ele morava em Ur da Caldeia, na Mesopotâmia, e que num dado momento Deus apareceu para ele e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. E aí o pai de Abraão, Terá, tirou Abraão de lá, e eles se mudaram para Harã, onde ficaram morando por um tempo. Tinha Abraão 75 anos quando habitava em Harã. Foi aí então que o seu pai Terá morreu. E aí então Deus apareceu novamente a Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele sai de lá e leva o seu sobrinho Ló consigo. Aí ele vai andando, chega num lugar que tem um problema com o seu sobrinho Ló. Os pastores de Ló lutavam, brigavam com os pastores de Abraão por causa dos rebanhos, por causa dos pastos. E aí é toda aquela história, não é uma história bonita? Não é uma história bonita ou não é? Só que eu pergunto, e daí? O que essa história tem a ver conosco? A princípio, nada. Nada, é uma história. E aí, então, muitos ficam apenas nessa história, contando a história de Abraão. E aí, quando aparece alguém que quer interpretar a história de Abraão, aí eles querem dizer, olha, assim como Abraão deu o seu melhor, que era o seu filho, a Deus em holocausto, lembra lá do Monte Moriá? Pois é, então você essa noite trará o seu melhor, a sua melhor oferta. Entende o que os homens fazem? Então isso, na verdade, é antibíblico. Porque se você quiser ler as histórias do Antigo Testamento e trazer as mesmas ações para a sua vida do Novo Testamento, você vai ter muitos problemas. Não vai ou não vai? Vai ter muitos problemas. Você vai querer imitar Davi, lutando com o gigante Golias? Arruma um homem maior do que você e diga para ele, eu vou contra ti em nome do exército, para você ver o murro que você vai levar. E chega lá com estilingue ainda. Bem, de todo modo, quando o apóstolo Paulo, nas páginas do Novo Testamento, como um autêntico apóstolo, lembram que ele abre a sua carta de Gálatas, dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade humana, nem da parte de homem algum? Pois bem, ele está dizendo, eu tenho um apostolado, eu sou enviado de Jesus Cristo, para anunciar, para proclamar e estabelecer as bases do verdadeiro evangelho. Então, como verdadeiro apóstolo, quando ele diz, é o caso de Abraão, ele está nos convidando a ir até Gênesis capítulo 12, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 21, são os 4 principais capítulos da vida de Abraão. Para quê? Para nós olharmos aquela história, mas não olharmos como mera história, mas é olharmos para a história como quem tira um raio-x daquela história para podermos penetrar além da materialidade histórica para discernirmos o que Deus quis naquele tempo ensinar acerca da salvação que nós precisamos aprender hoje.
essa atitude de ir buscar na história esses princípios e trazer de volta ao Novo Testamento é uma atitude hermenêutica. Ou seja, é uma ação de extrair os princípios interpretativos para que você tenha compreensão daquela verdade que aparentemente é uma mera história. Ou seja, é um ir além da mera história material para compreender então as verdades divinas. Quando Paulo diz, é o caso de Abraão, aí olha o que o próprio apóstolo Paulo fala-nos acerca de Abraão, capítulo 4 de Romanos. Ele diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Ou seja, quais foram as conquistas de Abraão enquanto homem histórico do seu tempo, que ele tivesse adquirido com a sua própria força, com a sua própria capacidade, com a sua própria obediência, com a sua própria devoção, com a sua própria oração, com o seu próprio jejum, com a sua própria religiosidade. Ou seja, o que nós temos a dizer que alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? Esse segundo a carne nos lembra de quê? Lá em Gálatas, lembra? Nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, quando Paulo pergunta dizendo, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Versículo 3 ele diz, sois assim insensatos, porque tendo vós começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Nós falamos da carne aqui nas reuniões passadas, demonstrando que o termo carne, que nos remete à circuncisão de Abraão, significa o quê? Carne enquanto um símbolo da lei. Carne enquanto significando o esforço e a capacidade natural do homem natural. É como eu perguntasse assim para vocês. O que vocês têm alcançado segundo a vossa carne? Ou seja, segundo a capacidade que vocês têm. Cada um de nós aqui não temos uma capacidade religiosa. Temos ou não temos? Religiosamente nós não já fizemos muitas coisas? Por exemplo, o que você fez segundo a sua força? Poxa, tudo que nós mais queremos é experimentar Deus. Tudo que nós mais queremos é ter experiências profundas com Deus, de santificação, de edificação, de transformação, não é? E aí você procedeu. O que você fez? Ah, você já fez muitos jejuns. Os seus jejuns é aquilo que você é capaz de fazer. Ah, eu já subi no monte muitas vezes. Pois é, é o que você é capaz de realizar. Você, inclusive, já fez votos. Já fez votos de nunca mais fazer isso ou aquilo outro. Você fez votos de abstinência. Abrir mão de uma coisa que você gostasse muito. Você já tomou a providência de se autossantificar quanto a vestimentas, quanto a televisão, uma série de coisas. Ou seja, são as suas conquistas, aquilo que você alcançou segundo a carne, não segundo o Espírito. Então Paulo aqui lança uma pergunta no capítulo 4 de Romanos. O que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele próprio responde no versículo 2, dizendo, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Ele coloca uma hipótese, porque se Abraão, não tem um se aí ou não tem? Tem um se aí? Porque se Abraão foi justificado por obras, ou que sejam por obras da lei, ou que sejam por obras, então ele tem de que se gloriar. Ele pode dizer, olha, eu fui justificado, eu louvo a Deus por isso, obrigado Senhor por isso, entretanto não fosse as minhas obras que eu realizei, eu não teria alcançado a plenitude dessa justificação. Olha, ele tem do que se gloriar. Aí Paulo diz, não porém diante de Deus. Ele pode até se gloriar diante dos homens, de ter feito alguma coisa, de ter realizado alguma coisa. Não é assim que os homens fazem? Eles não se gloriam diante dos homens por aquilo que eles podem fazer?
não porém diante de Deus. Versículo 3 diz, pois que diz a Escritura? Ou seja, o que a Escritura diz? E aqui está um ponto importante. Nós devemos perguntar o que diz a Escritura. O que você acha, isso nem a você mesmo interessa. Porque o que vale no âmbito das coisas divinas é o que Deus diz acerca dele. Paulo pergunta, pois o que diz a Escritura? Em outras palavras, Abraão não pode se gloriar diante de Deus, porque as Escrituras já afirmou acerca de Abraão e acerca de Deus qual é a base do relacionamento do homem para com Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ou poderíamos ler da seguinte maneira, Abraão creu em Deus, ponto. E o crer de Abraão em Deus foi-lhe imputado para a justiça. O que foi imputado para a justiça? Foi o crer. E não obra alguma que Abraão tivesse feito ou fosse capaz de fazer. E aí o apóstolo Paulo começa a trazer algumas argumentações fortes. O versículo 4 ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Imagine você que o indivíduo vai lá, trabalha, presta o serviço para uma empresa, para um homem, um patrão, alguma coisa, uma instituição, e depois, quando ele recebe o salário dele, o patrão lhe faz algum favor em lhe dar aquele dinheiro? Não, é uma dívida. Ele tem que pagar. Sob pena, inclusive, de ser levado à justiça para que ele cumpra com todo o seu dever, para que o trabalhador tenha todos os seus direitos garantidos. Então Paulo diz que ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se é fato, ou se é verdade, que a salvação depende de obras humanas, então a salvação não pode ser um favor divino. Porque a salvação seria um salário. Deus estaria pagando, remunerando, recompensando o homem pelas suas boas obras. Aí não pode falar mais em salvação em termos de amor, não se pode falar em salvação em termos de misericórdia, não se pode falar de salvação em termos de bondade, só poderia falar de salvação em termos do direito. Eu pergunto, alguém contrata o irmão Gil para prestar um serviço para ele. O irmão Gil vai lá e presta todo o serviço nas suas madrugadas ali, trabalhando honestamente, se dando. Aí agora a pessoa vai pagar a ele o trabalho e diz, olha, eu vou te dar isso porque eu te amo, viu, Gil? Aí eu falo assim, me ama nada, se me amasse não faria isso comigo, não é? Você está me pagando o que é devido. Então, quando Paulo diz, olhem para Abraão, ele diz, olha, Abraão foi justificado, foi pela fé, não foi por obra alguma. Por quê? Porque ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora Paulo vai colocar o crer como sendo em termos daquele que não trabalha. Ou seja, a fé não exige trabalho. A fé não exige trabalho. Eu sei disso. Que logo vai aparecer o irmão Tiago, não aquele ali, e nem o da Escritura. Mas os Tiagos, que eu quando escrevo coloco entre aspas, o irmão Tiago, é aquele que usando o texto lá de Tiago, vai questionar, pastor, mas Tiago diz que a fé precisa das obras. Do contrário, ela não seria eficiente, ou eficaz, ou suficiente. É como que as pessoas, ao lerem o livro de Tiago, pensam que Tiago está dizendo que a fé não é suficiente, e ela careceria de obras. E eu diria que quem leu assim o livro de Tiago, e olha que o livro de Tiago foi um livro sempre muito mal lido, e muito mal compreendido, desde ao princípio da igreja cristã, por volta do 4º século, já se lia equivocadamente o livro de Tiago. Passando pela Idade Média, até hoje, se lê equivocadamente o livro de Tiago, porque eles colocam Tiago como sendo um livro
que faz apologia ou defesa às obras. Como se Tiago dissesse da necessidade de obras para complementar a fé. Eu costumo dizer que é exatamente o oposto. Tiago, o livro de Tiago, ele não é um livro que fala das obras. Pelo contrário, é um livro que fala acerca da fé. Pastor, pai de besteira. Pastor tem uma capacidade de virar o jogo de um jeito que agora Tiago não fala de obra, fala de fé. É lógico que é de fé. Se você ler atentamente, com atenção, não somente para as palavras coligidas por Tiago, mas sobretudo como ele constrói as ideias. No capítulo 2, versículo 14, ele vai trazer o seguinte questionamento. Meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a pergunta, qual é o proveito? Cuidado, queridos, porque nós costumamos ler uma coisa e entender outra. Você deve entender exatamente o que ele está dizendo. Ele não está dizendo qual é o proveito de alguém que tem fé e não tem obras. Ele disse isso? Atenção, pessoal. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém que tem fé, mas não tem obras? Ele diz isso? Ele diz qual é o proveito se alguém diz. Tiago não está afirmando que essa pessoa tem fé. Alguém que diz ter fé. Ou seja, eu vou tomar aqui o Gil, porque está na minha frente. Pode, não tem problema não, né? O Gil diz que tem fé. Vocês acreditam nisso? Ele está dizendo que tem fé. Eu não sei se ele tem fé. Eu quero saber qual é o proveito que uma pessoa tem em dizer que tem fé, só que ele não tem obras. Então, o primeiro ponto é, Tiago não afirma que tal pessoa tem fé. Ele está trabalhando a hipótese de alguém que diz ter fé e não tem obras. Aí a pergunta que Tiago lança é elucidativa. Ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Outra vez Paulo não diz, pode acaso a fé salvá-lo? Porque a fé salva. A fé, como diz em Efésios capítulo 2, a salvação, ela é por meio da graça, mediante a fé. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora que nós temos um caso hipotético de alguém que diz que tem fé, só que ele não tem obras. Ou seja, ele diz que tem fé, e essa fé que ele diz ter, não muda a sua vida. É uma fé meramente professa. É uma fé de lábios. É uma fé apenas verbal. Porque ele vai perguntar, pode acaso semelhante fé? Ele não diz, pode acaso a fé salvá-lo? Mas esse tipo de fé pode salvar o homem? Em outras palavras, não é qualquer fé que salva. A única fé que salva de fato é a fé que é dom de Deus, que provém de Deus, que é gerada por Deus. Agora, a fé professa, a fé religiosa, a fé institucional, a fé industrial, fabricada pelos costumes, fabricada pela tradição, fabricada pelo homem, essa é incapaz de mudar a sua própria vida, a vida do homem. Por isso que ele vai colocar. De todo modo, o livro de Tiago vai trabalhar a verdadeira natureza da fé. Ele vai citar o caso de Raabe. Ele vai citar o caso de Abraão. Por que ele vai citar Raabe e Abraão? Porque são os dois casos de fé excepcional. Porque é muito fácil você, sentado na cadeirinha aqui, tranquilo, dinheirinho lá na conta, ou então não está na conta, mas vai cair depois de amanhã na conta, está tudo certinho, você dizer, eu creio em Deus, eu creio na palavra. É muito fácil. É por isso que a Bíblia diz que a semente, quando cai no coração, é preciso que venha o sol para pôr à prova que de fato aquela semente que nasceu, ela ganhou as regiões profundas do coração. Por isso que naqueles 4 tipos de solo,
sobre os quais a semente do reino caiu, na parábola do semeador, é dito que só em um solo a semente produziu. Porque nos 3 solos a semente caiu e o coração estava lá. Mas não houve entre a semente e o coração uma assimilação. A palavra não entrou no coração de modo a ganhar o coração, de modo a gerar fé no coração. Foi apenas alguém que ouviu a palavra. Todos ouvem a palavra. A questão é, essa palavra tem efeito real. Ela entra no coração. Ela ganha seu coração. Porque quando isso acontece, ela muda primeiramente o coração da pessoa. Senão, é apenas uma fé professa. Então a grande questão é, você pode dizer que tem fé, sentadinho aí, tranquilo. Agora, até que ponto a sua fé, ela prevalece enquanto fé genuína? Por isso que às vezes é importante e é necessário que nós passemos por várias provações. Porque a provação, ela vai testar o valor da sua fé. Pedro fala isso na sua epístola, que as provações são para colocar a sua fé à prova, para saber que tipo de fé é essa que você tem no seu coração. Aí ele vai citar Abraão e vai citar também, no caso, Raabe. No caso, Tiago vai citar esses 2 exemplos. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa. Abraão dizer que crer em Deus, porque Deus vai lhe dar um filho de uma esposa estéril, e estando ele amortecido, é uma coisa. Você está no âmbito do ganhar. Quando diz de ganhar, você sempre acredita. Sim ou não? Ah, porque Deus vai te dar isso. Mas é lógico que eu creio. Ele vai me dar. Agora, quando é para você entregar em nome da fé, é que a sua fé fica pensando, será que ela é fé mesmo ou não? Porque agora Deus fala, Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e sacrifique a mim sobre um altar. É nesse momento que a fé, ela se revela como tal, como uma verdadeira fé. É certo que Abraão, ele pensou, será que eu faço isso mesmo? Você não pensaria não? Será que eu faço isso mesmo? Sacrificar em holocausto o meu filho? Matar o filho a quem eu amo? E o pior, e como é que Deus pode cumprir a sua promessa se Isaac morrer? É nesse ponto que a fé se revela verdadeira. O livro de Hebreus vai dizer o seguinte, que Abraão pegou o filho, levou ao Monte Moriá, colocou sobre o altar, e então ele decidiu no coração imolar o filho. Ou seja, a decisão de baixar o cutelo significou para Abraão, eu vou imolá-lo em obediência a Deus. Por quê? Porque eu creio que mesmo morto, Deus poderá ressuscitá-lo. Tanto é que a palavra de Abraão aos seus servos, quando chegaram ao pé do Monte Moriá, revela tal consciência da verdade. O que ele falou para os servos? Fiquem aqui, porque Isaac e eu subiremos ao monte, e lá nós adoraremos a Deus e voltaremos a vós outros. Quando ele diz voltaremos, ora, como é que voltaremos se Isaac será imolado? Isaac vai voltar, irmãos? Vai voltar. Ele tinha certeza que Isaac iria voltar. Isso é a fé. Então a fé de Abraão chegou no clímax, chegou no zênite da experiência de crer absolutamente em Deus. É uma fé que não questiona, que simplesmente age. Ela age. Essa fé é uma fé viva, ela é dinâmica, ela é real. Ao passo que uma fé tão somente industrial ou industrializada, feita pelo próprio homem, não suportaria essa prova. Na verdade, Deus não coloca à prova a fé de Abraão, porque Deus quer saber se ele é capaz. Não, Deus sabe, Deus é onipresente, é onisciente, não é? A questão é que Deus quer dar a conhecer a Abraão, ou Deus quer dar uma experiência a Abraão. A fé sempre gerará experiência.
Se você não tem experiência, é bem provável que a sua fé seja industrial. Você tem que pensar um pouco. E Raabe é um outro caso excepcional, porque Raabe, diz a Bíblia que quando ela conversava com os espias que ela acolheu na sua casa, é dito que ela relatou, né? Olha, nós temos visto o que o Deus de vocês tem feito. Em outras palavras, nós estamos observando que vocês saíram lá do Egito, como vocês atravessaram o Mar Vermelho, como vocês vêm peregrinando pelo deserto, como vocês venceram a nação tal, venceram a nação fulano de tal, vocês foram vencendo, e nós estamos vendo a ação do Deus de vocês, sendo vitorioso a cada passo, e agora estamos sabendo que a próxima lugar a ser destruído somos nós aqui. E eu tenho visto isso, e eu quero dizer para vocês que eu estou disposto a esconder vocês aqui, porque logo saberão que vocês estão aqui na cidade, vocês são espias, e vocês serão pegos e serão presos e vão matar vocês. E talvez, quem sabe, né, um dos espias não tivesse dito para ela, mas você imagine só se eles descobrirem que nós estamos aqui acoitados por você. O que ocorreria com Raabe? Fatalmente. Então, de duas uma, ou ela seria morta com o juízo, ou seria morta pela descoberta. A morte é fatal. Só que a fé, ela reage automaticamente. Ela diz, olha, é o seguinte, eu vou esconder vocês a despeito daquilo que pode acontecer comigo. Ou seja, a fé dela, ela está segura de que aqueles homens são de Deus. E, portanto, ela disse, olha, tudo o que eu quero é que quando vocês entrarem aqui, é que a minha vida e da minha família seja salva. E não é sem razão que logo chegaram também os guardas da cidade, atrás de pegarem na casa dela os espias, e ela, mentindo, despistou os policiais. Ou seja, Raabe não fez nenhuma obra que seja digna de salvação. Ela escondeu, acoitou, mentiu, tudo que uma prostituta sabe fazer, bem feito, mentir e enganar. A única ferramenta dela era essa. Mas foram as suas obras de fé. Ou seja, a sua fé se manifestou. Deus então não está julgando os atos de Raabe, porque julgar as obras enquanto obras, ela está reprovada. Ou não está reprovada? Mas Deus vai julgar as obras, não enquanto obras exteriores, mas enquanto fruto da fé. Enquanto a manifestação da fé. De sorte, portanto, que em Tiago, no livro de Tiago, a grande apologia que ele faz acerca da fé é: a verdadeira fé sempre resultará em obras. A verdadeira fé sempre se manifestará em obras. Agora, a falsa fé, ela vai sempre manter-se no âmbito do discurso. Somente. Ela não é capaz de se mover, porque ela é artificial, ela é industrial, ela é fabricada, ela é de parafina, ela não suporta o calor do fogo, ela não suporta a pressão. Então, olha o que está dizendo aqui, olha, capítulo 4, versículo 3 de Romanos. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, no trato da fé, não se exige trabalho. Aquele que vive por fé, ele é um verdadeiro desempregado. No sentido do fazer exteriormente. Porque quando ele faz, ele não faz para. Ele faz porque crê. O fazer não visa a conquista. O fazer manifesta a fé do coração. Versículo 5 diz assim, versículo 6,
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ainda em Romanos, no capítulo 11, veja o versículos 5 e 6, nós temos aqui um princípio acerca da graça de Deus, acerca da fé. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6 diz assim: assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, para a graça ser graça, não pode existir, ou não pode exigir uma contrapartida. Se exigir algo que seja, não é graça. Para a graça ser graça, tem que ser completamente graciosa, independentemente de qualquer coisa. Então, voltando aqui para os Gálatas, capítulo 3, Paulo diz claramente, é o caso de Abraão. Capítulo 3, versículo 5. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A partir daqui, então, Paulo começa a demonstrar o quê? Que quantos quiserem ter a experiência de salvação, precisa ser filho de Abraão. Porque Abraão aqui é o pai da fé. Ele é o protótipo da fé. Entenda, pai, não enquanto aquele que gera, mas como é o primeiro colocado como protótipo. O que é um protótipo? É o primeiro tipo. É o modelo. Então você tem que estar de acordo com o modelo. Se você não estiver de acordo com Abraão, você está fora. Você não poderá ter verdadeira experiência, porque Abraão é o protótipo. Aí ele vai dizer então, versículo 7, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, quantos quiserem ter a mesma experiência de Abraão, precisam se identificar com Abraão quanto à fé, independentemente ou separadamente de qualquer tipo de obras. E aí ele vai trazer aqui algumas considerações, ele vai trazer alguns pressupostos, que eu comecei a falar semana passada, e agora eu quero continuar, em que Paulo, então, vai trazer uns pronunciamentos um tanto graves. Ele vai fazer algumas acusações de uma gravidade tal, e somente alguém que possa fundamentar e possa confrontar com a Escritura poderia fazer tais acusações do tipo. Capítulo 3, olha o versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quando ele diz é que são filhos, ele está aqui trazendo uma palavra exclusiva. O versículo 7, quando diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, poderia ser escrito da seguinte maneira, sabei, pois, que os das obras, meramente obras, não são filhos de Abraão. Ou seja, se você pensa que você se identifica com Abraão, quando você estabelece um caminho de obediência, de mera obediência, de obras, de fazer para agradar a Deus, então você não é filho de Abraão, nesses termos. E aí ele vai justificar dizendo, no versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 8, nós temos o termo abençoados, que remete o quê? A bênção. E o versículo 8, ou versículo 10, diz o quê? Versículo 9 diz, de modo que os da fé são o quê? Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então existe uma bênção.
essa bênção que foi prometida a Abraão é estendida a todos que, semelhantemente a Abraão, estando única e exclusivamente na base da fé, creem em Deus. E esse crer em Deus é o que é imputado para a justiça. Onde é que está a bênção então? Na fé, no crer. Onde é que está a bênção? Diga, na fé. A fé é a base na qual você se habilita a receber a bênção de Deus. Então vamos começar a reconstruir esse contexto ao qual Paulo se remete, quando ele fala da bênção, em seguida ele fala de maldição. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pense comigo por um momento. Como é que Paulo pode fazer tal declaração? Imagine você dizendo, pessoal, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Não parece uma ofensa? Não soa como uma ofensa? Ah, vocês aí da lei, vocês estão debaixo de maldição. Rapaz, para de jogar praga. Você está louco? Como é que você pode dizer-se um servo de Cristo e ficar amaldiçoando as pessoas? Calma, Paulo não está amaldiçoando. Ele está fazendo uma declaração óbvia. Você é da fé ou você é das obras da lei? Não, eu sou dos dois. Não, não tem jeito. Porque são duas coisas contrárias. A fé atrairá a bênção. Quando Paulo diz, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, não é uma praga, não é uma maldição lançada, mas é uma declaração conforme a verdade. Que verdade? Paulo explica aqui, ó. Tanto é que depois de, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito. Paulo vai justificar por que ele tem tanta certeza de que tais pessoas estão debaixo de maldição. Simples, está escrito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, você é da lei? Sim, muito bem. Então, a princípio, você não é maldito. Vamos pensar assim. A princípio, você é louvável. Ou melhor, a sua atitude é louvável. Por quê? Ora, porque você decidiu viver na prática das obras da lei. Isso é positivo ou é negativo? Poxa, encontrar alguém que quer viver de maneira legal, porque o certo, pelo menos o natural do homem caído, é que ele queira viver na ilegalidade. Mas esse não. Esses aqui, eles querem viver de acordo com a lei. Parabéns. Adventistas do sétimo dia querem viver pela lei. Parabéns. É louvável. Vocês aí, cristãos messiânicos, seus judaizantes, todos vocês, maravilha, estão de parabéns. Só tem um grande detalhe que talvez vocês não estejam pensando. É que vocês deverão, já que vocês querem viver pelas obras da lei, vocês deverão permanecer. Calma. A pausa gera gravidade. Vocês têm que permanecer. Não basta você praticar hoje e amanhã não. Não basta praticar uma semana e depois não. Não basta praticar um mês e depois não. Você tem que permanecer. Você não pode parar de praticar. Mas não é de praticar a lei. Não. Você tem que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Sem exceção. E aí a prova de que Tiago não faz apologia às obras e sim à fé, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 10 da sua epístola, dizendo o seguinte, que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, Deus completa esse restinho. Está lá. Porque, como diz aquele texto, né?
O que falta, Deus completa. Aquele outro texto, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é isso ou não? É assim ou não? Não é assim. Está errado. Esses versículos não estão na Bíblia. O fato é, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto. Senhor, mas é só um pontinho, Senhor. O restante eu fiz tudo certinho. É culpado de todos. Não existe pecadorzinho e pecadorzão. O pecador é pecador. Ou você é santo ou você é pecador. Santo no sentido de não errar. Perfeito? De modo que, tem um detalhe. As consequências do pecado, ou dos pecados, é que são diferentes. É certo que se você fizer, como diz, uma mentira, eventualmente essa mentira ela pode não trazer nenhuma consequência grave. Sim ou não? Você não pode mentir, essa mentira não trazer nenhuma consequência grave no contexto imediato, com o seu próximo. Tanto é que tem gente que mente de vício. Não tem nenhum motivo para mentir. Se bem que não há razão para mentir. Mas sempre se justifica. Não, mentir porque eu preferi mentir, porque se eu falar a verdade eu vou dizer uma coisa muito pior. Mas tem gente que sai mentindo por aí porque é acostumado. Mente tanto que nem sente quando está mentindo. Nem sente. Mente por prazer, mente porque não tem o costume de falar a verdade. Então é lógico, a pessoa que faz uma mentira, e uma mentira tão sem necessidade, que não gera nenhum problema. Gera problema para si mesmo, porque ele está mentindo, mas não causa um efeito negativo na circunstância para com as pessoas. E uma pessoa que mata a outra. Lógico que esse que mata a consequência é maior. Mas o pecado do homicídio ou da mentira é um só. Não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências maiores e consequências menores. Mas para Deus o pecado é o pecado. Portanto, se você transgride 10 mandamentos e outros só um, ambos estão no mesmo tacho de fogo. No sentido, vocês vão entenderem. Então Paulo diz, olha, por que aquele que é das obras da lei é maldito? Ora, porque está escrito que aquele que não permanece em todas as coisas é maldito. E você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que não há um ser humano sobre a terra que permaneça em todas as coisas da lei. Será que o Papa permanece em todas as coisas escritas no livro da lei? O Papa? Será que você permanece em todas as coisas? Será que o adventista permanece sem nunca errar? Será que o messiânico permanece sem nunca errar? Será que esses aí defensores do nome de Deus verdadeiro, ou do nome verdadeiro de Deus, da linguística, e da morfologia e da sintaxe de Deus, será que eles conseguem viver sem errar? Ora, se não há na terra nenhum homem cujo viver permaneça integralmente em todas as coisas da lei, ora ou outra ele vai cometer um erro ou outro, ele vai deixar de permanecer, ele vai transgredir, ele vai errar. Então, se você é das obras da lei, você é maldito. Não que Paulo queira que seja maldito. Está dizendo, não, porque é um fato. Maldito aquele que não permanece. Pastor, então, eu estou enrolado. O que eu vou fazer agora? Qual que é a saída? Qual que é a saída? A saída está aqui, ó. Versículo 13, do capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ora, se Cristo nos resgatou, é porque nós estávamos debaixo da maldição da lei. E por que nós estávamos debaixo da maldição? Porque não há homem sobre a terra que cumpra ou permaneça em todas as coisas da lei. Todos os homens, hora ou outra, está quebrando e se desviando e se afastando das obras da lei. E por isso todos estão debaixo de maldição. Quando se fala de bênção e maldição, atenção, isso nos remete ao contexto da antiga aliança. Eu não tenho como falar disso hoje. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre as alianças. Está aqui no capítulo 3, versículo 15 em diante. Mas para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos se situarem aqui, questão da bênção e maldição. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os levou até o Monte Sinai, Deus propôs uma aliança ao povo.
Os irmãos sabem que uma aliança é um acordo, é um pacto que se faz entre duas pessoas. Sabe quando você foi se casar, que você prometeu amar e prometeu ser fiel em qualquer circunstância até o fim? Ali foi um acordo que vocês fizeram. Não deveria ter feito, né? Mas você fez. E vou te falar, você prometer amar a pessoa até o fim, isso é complicado. Você pode até conseguir, com muito esforço e muita determinação. Mas olha o que você está declarando. Eu prometo amar até o fim, em qualquer circunstância. Hã? Você nem pensou nisso? E agora já era, meu irmão. Josué está aqui pensativo, preocupado. Meu Deus do céu. Que coisa. Bem, mas é algo muito sério. Um pacto é um compromisso. E você sabe que na hora da paixão, na hora do calor, da juventude, você promete até o que você não tem. Né? Lembrando que faz parte, então, de uma decisão. Você manter a sua palavra até o final. O problema é que prometer amar é muito complicado. Você pode até se manter fiel. Agora, amar é uma coisa do coração. Não é? Essa é uma coisa muito complicada. Mas vamos discutir isso em reuniões apropriadas de casais, né? Vamos ficar só na aliança. O povo de Israel fez uma aliança com Deus. Eles falaram com o povo de Israel. Um acordo, um pacto, um compromisso que eles fizeram. E qual foi o compromisso? Quais eram as bases daquela aliança? As bases consistiam em obediência absoluta a Deus. Da parte do povo. E da parte de Deus, bênçãos sem medidas sobre aquele povo. Ou seja, uma vez que o povo obedecesse a Deus em todos os seus mandamentos, Deus haveria de retribuir a obediência do povo, bênçãos de natureza material. Semana que vem eu quero ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 27 e 28, para os irmãos conhecerem essas bênçãos ali prometidas. Agora, caso ocorresse de o povo de Israel quebrar a aliança, transgredindo os mandamentos ali propostos, Deus então derramaria maldições sobre o povo de Israel. Ou seja, a ideia de bênçãos e maldições é uma ideia que lá na antiga aliança está para a obediência ou desobediência da lei. Como o povo de Israel não foi capaz de permanecer em todas as coisas, ele teve uma experiência de quê? De maldições. São raros os momentos do povo de Israel em que eles gozam de plena bênção da parte de Deus. Na história do povo de Israel, na sua maior parte, a história ela é marcada por maldições. Olha, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, dando voltas no deserto, peregrinando. Não é porque a distância do Egito para a Boa Terra era tão longa que não dava tempo de chegar antes de 40 anos. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus fez o povo de Israel peregrinar por 40 anos para que este povo recebesse já no deserto a justa punição da sua desobediência. Ou seja, como o povo lá no princípio da saída já se rebelou contra Deus, então Deus falou assim, então eu vou dar tempo de vocês morrerem aqui no deserto, vocês sequer entrarão na boa terra de Canaã. E aí Deus está dando tempo para o povo ir morrendo, para não entrarem na boa terra de Canaã. Então já é uma história que não começa muito boa. Sim ou não? Já não está muito boa. Ao entrarem na boa terra de Canaã, que se estabeleceram, logo entraram num longo período de 400 anos de serem oprimidos pelas nações que estavam à sua volta. Foi o tempo dos juízes. Ora oprimido por este povo, ora por aquele outro, ora por aquele outro. De tempo em tempo estava o povo de Israel subjugado. Ao cabo de cada período, Deus levantava um juiz para libertar o povo, que quando esse juiz morria, o povo caía em novo cativeiro.
Então nasceu no cativeiro, peregrinou no deserto por causa do pecado, agora está cativo na sua própria terra. Aí vem os reis, para poder ver se endireita o povo, e aí vem um momento ali áureo, no tempo de Salomão, mas logo, quando ele morre, vem os dois grandes cativeiros. Cativeiro babilônico, cativeiro assírio. É uma história marcada por cativeiro. Uma história marcada pelo pecado. Quando eles regressam, ambos os povos, eles já voltam escravos de povos. Agora, eles estão debaixo do jugo romano. Sobretudo as duas tribos que moravam em Jerusalém. E daí, então, os irmãos percebem que toda a história do povo de Israel é uma história marcada por maldição. Por quê? Porque não podiam guardar e cumprir a lei de acordo com o pacto do Sinai. Então, foi pronunciada, nós vamos ler na semana que vem, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência do pacto. Agora Paulo pega essas duas ideias, bênção e maldição, e traz para a sua epístola. Diz, olha, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu já estou claro de que aquele pacto do Sinai é impossível de ser cumprido. Portanto, quando estiverem de acordo com aquele pacto, de acordo com a lei, querendo viver pela lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, Paulo tira a possibilidade de bênção e maldição. Porque no pacto é dito, se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Paulo diz, não tem se obedecer, é só desobedecer. Não tem possibilidade. Quem é das obras da lei está debaixo. Ele não diz, é possível que você eventualmente ganhe a bênção. Não, ele está desiludido e ele está desiludindo a todos. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, capítulo 7, versículo 7 de Romanos, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Quando ele diz, sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, ele está dizendo, nós temos o conhecimento de que a lei tem uma natureza espiritual, e de que o homem é caído, e de que há, portanto, uma incompatibilidade entre o homem caído e a lei. Sabemos, quer dizer, nós temos este conhecimento. Mas quando o povo de Israel lá no deserto fez o pacto com Deus, eles sabiam? Lembra lá que eles disseram para Deus, Moisés, diga para Deus que tudo que o Senhor mandar fazer, nós faremos. Ora, mas como é que esse povo é louco de fazer um pacto desse? Será que eles não pararam para pensar? Gente, vamos pensar um pouco. Será que nós temos a condição de cumprir com a vontade de Deus? Porque se eu pactuar com Deus, que eu vou ser abençoado por Ele, se eu cumprir os seus mandamentos, eu estou condicionando a bênção à minha obediência. E será que eu consigo? Então, porque o homem lá no Sinai não se conhecia e não conhecia a Deus, pactuou. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos jurar. Ensinamento do Novo Testamento. Não jureis. Você não dá conta nem de cumprir o teu juramento e nem de pagar pelo teu juramento, porque se você jurar pelos céus, os céus não é teu. Pelos seus cabelos, não são teus. Como é que você vai jurar? Então não jure. Falando de casamento, conta uma história que teve uma pessoa que ao se casar, e na hora que o pastor, ou sei lá, que foi o padre, que perguntou se ele prometia ser fiel a fulana de tal, ele respondeu, prometo ser fiel a mim mesmo. Aí gerou um certo transtorno, ou que seja, um burburinho, mas está louco? Um casamento dizer que será fiel a si mesmo? Sim, aos meus princípios. Porque ele não poderia jurar algo que estivesse fora dele. Então Jesus diz, olha, não jureis. Não faça votos. Apenas diga sim e não.
Esta é a palavra do cristão, sim ou não? Agora, quando você jura, você compromete a sua própria natureza. E se a tua natureza te trair? Você não é capaz de cumprir aquilo. Portanto, quando o povo de Israel disse, tudo o que o Senhor disser, nós faremos, eles assim o fizeram, porque não conheciam a si mesmos e não conheciam a Deus. Agora, Paulo, agora no Novo Testamento diz, não, hoje nós sabemos quem é Deus e hoje nós sabemos quem é o homem. Por isso, sabemos que a lei é espiritual. Sabemos disso. E também sei que sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E é baseado neste conhecimento, então, que homem algum deve definir o seu contato, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, baseado em obras de lei. Porque não vai dar certo. Paulo diz, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Que permanece? Então me perdoe. Deixa eu ler novamente. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, o que os irmãos entendem quando o versículo diz, e é evidente que pela lei ninguém será justificado? Se você compreender esse é evidente, baseado no versículo anterior, no 10, você vai dizer, é evidente que ninguém será justificado, porque o homem não é capaz, sim ou não? Esse é evidente, baseado no versículo anterior, é evidente porque o homem não é capaz, mas baseado na explicação do próprio versículo 11, quando diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, por quê? Aí vem a explicação, porque o justo viverá pela... Ou seja, já é um princípio divino, desde a eternidade, que Deus nunca haveria de justificar o homem por obras de lei. Obras de lei. Nunca. Não que não seja por obras. É evidente que o homem é justificado por obras. Isso é evidente. Mas é evidente também que o homem não é justificado por obras de lei. Pastor, qual que é a diferença? É porque as obras de lei, a lei pressupõe o seguinte, que se você cumpri-la, você obtém um favor. Esse é o pressuposto de obras de lei. Ao passo que ser justificado por obras, como Tiago diz, assim como Abraão, que foi justificado também por obras. Tiago não diz isso ou não diz isso? Diz ou não diz? Diz. Em que sentido? Ele quer dizer que as obras de Abraão, não enquanto condição, mas enquanto resultado, o faz, ou o declara, ou o demonstra, ou o expõe como um justo. Então, quando se diz que é evidente que ninguém é justificado pela lei diante de Deus, quer dizer, ninguém será justificado porque fez algo para ser salvo. Ninguém. Absolutamente. Quem proceder nessa barganha de querer fazer para, não poderá jamais ser justificado, primeiro pelo princípio do versículo anterior, que é incapaz de que alguém permaneça e cumpra todas as coisas. E segundo, porque já existe um princípio divino. Quando Deus, mesmo antes de criar o homem, ao pensar a queda do homem e ao pensar a salvação do homem, Deus estabeleceu um princípio. Qual o princípio? O justo, que vai ser justificado pela fé, ele viverá, obterá vida pela fé. É um princípio. Deus, ele dará vida ao homem mediante o exercício da fé, não por meio de lei. Princípio. Versículo 12 diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos,
por eles viverá. Ou seja, se você quiser estabelecer um caminho de obediência a Deus por meio da lei, que você viva então por este caminho. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Esse nos resgatou nós que cremos, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, se é fato que nenhum de nós é capaz de cumprir toda a lei, e de muito menos permanecer em todas as coisas da lei, então estamos debaixo de maldição. E o que é então a morte de Cristo nesse sentido? A morte de Cristo é Cristo assumindo, portanto, a nossa culpa, recebendo sobre si a justa penalidade dos pecados, que recaem sobre o próprio Cristo. Ele se fez maldito, ele se fez maldição, como está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro. Então, o que significou a morte de Cristo, senão uma morte substitutiva? Então, eu preciso crer que, no aspecto negativo, Cristo recebeu a justa punição dos nossos pecados. Ele assumiu isso, esta punição. Ele se colocou na condição de receber a consequência dos nossos pecados. Quanto ao aspecto positivo, eu herdo, consequentemente, pela fé, a sua própria justiça. Ou seja, o viver justo de Cristo sem pecado me é imputado, enquanto que as minhas transgressões recaem sobre Ele. Então é o aspecto positivo e o aspecto negativo da morte de Cristo. De sorte, então, que a bênção de Abraão chega aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, as maldições da lei já não recaem sobre nós os que cremos, ao passo que as bênçãos prometidas a Abraão nos são agora asseguradas pela obra que Cristo realizou a nosso favor. Portanto, para os que estão na fé, não existem mais bênçãos e maldições. Só existem bênçãos. Por quê? Porque essas bênçãos que nós recebemos, que estão em Cristo, são em razão dos méritos de Cristo, não nos nossos próprios méritos. Amém, queridos?